Olá pessoas, eu sou a doutora Rosi Braga, especialista em micropigmentação e você está no canal Arte e Ciência da Micropigmentação e eu vou trazer agora para vocês uma micropigmentação de sobrancelha hiperrealista com Tebori. A gente vai pegar uma pessoa com a pele clara, olhos mais claros. Eu tô aqui na região de Curitiba, aqui tem bastante louras, né? Então vamos trabalhar um pouquinho com as louras aqui para poder mostrar para vocês como é que a técnica você trabalha de uma forma mais delicada, para poder deixar assim bem natural, tá bom? Vamos lá então pro vídeo? Nós estamos aqui com um estudo de caso, pele clara, olhos esverdeados, sobrancelha bem ralinha, né? O tom da sobrancelha dela é um castanho claro, quase um louro escuro, e o cabelo dela também é um castanho claro indo para o louro escuro, e a tonalidade do cabelo dela hoje, ela usa mechas louras. Então vamos lá, a gente vai usar uma tonalidade, uma mistura de pigmento clara, né? Provavelmente a gente vai usar um castanho claro na sobrancelha dela, né? Porque se a gente usar mais claro que isso, a gente acaba não aparecendo no Tebori, tá? Eu vou fazer uma misturinha e eu conto pra vocês. Então agora a gente vai usar aqui o Bioink pré-procedimento, é uma espuma de limpeza, um cleanser, tá? Você pode colocar essa espuma aqui, tá? Não precisa ser necessariamente esta marca, tá? Você pode usar o que você tem aí, tá? Inclusive eu gosto bastante também de usar... Eu gosto bastante também de usar clorexidine, tá? Isso você encontra em farmácia, você pode usar e funciona muito bem, tá? Agora eu vou passar aqui o anestésico e vou deixar ela com anestésico em torno de mais ou menos uns 30 minutos para que ela não sinta praticamente nada, tá? Eu vou aplicar com o dedo mesmo porque eu tô de luva, tá? Não precisa ter uma espátulazinha, nada. Pode ser com a luva mesmo, tá? Você usa o anestésico que você tá acostumada aí, tá? Esse daqui é o anestésico que eu uso. Eu sou biomédica, né? E consigo pedir para manipular um anestésico um pouco melhorzinho aí, tá? A gente deixou 30 minutos com anestésico. Agora eu já tirei o anestésico da sobrancelha dela e vou aparar os pelos dela e tirar um pouquinho dos pelos que estão ao redor, tá? Eu costumo, tá? Antes de fazer a retirada dos fios com pinça ou com fio de linha, tá? Eu costumo cortar primeiro. A gente corta primeiro alguns fiozinhos que estão fora do lugar, para depois, eu costumo fazer dessa forma, tá? Por quê? Se você tira antes de aparar os pelos, pode ser que você tire um fio que não precisava, que precisaria ser somente cortado uma pontinha, tá? Então, eu vou só dar uma cortadinha aqui, bem de leve. Bem de leve, só em alguns pontos onde o pelo é mais arrepiadinho. Aí, agora eu dou uma escovadinha, tá? Sempre pra cima e depois pro lado. Pra cima e pro lado. Antes de fazer a marcação, para fazer a micropigmentação, eu gosto de tirar um pouco do excesso para depois fazer uma modelagem final, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Depois eu mostro no outro vídeo como é que eu faço a quantidade de fio que eu uso, como é que eu amarro esse fio no meu pescoço, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a técnica para tirar na pele, direto na pele, tá? Só um pouquinho. Eu gosto de virar a cabeça da cliente pro ladinho aqui. Cris, me dá essa tua mãozinha aqui, coloca essa mão aqui na testa, puxa a pele pra cima e aqui em cima da pálpebra, você coloca a mãozinha bem em cima da pálpebra e puxa a mão pra baixo. Quanto mais esticada a sua pele, melhor pra eu tirar e menos dor você sente, tá? Então, a cliente vai estar virada, a pele que você vai trabalhar tem que estar virada pra cima, tá? Eu encosto o fio na pele e puxo. Encosto e puxo. Então, eu encosto o fio na pele
e eu deslizo. Encosto e 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 deslizo. Eu tô tirando só a penugenzinha que tá ao redor, para evitar eu ficar usando... uma pinça, tá? Normalmente eu trabalho do lado que tá o ring light, e daí eu tô meio... uma posição que normalmente eu não costumo trabalhar, mas vamos lá. Fica um pouquinho mais chato aqui, mas eu consigo. Encosto e deslizo o fio. E deslizo. Encosto e deslizo. Assim eu consigo tirar todo o pelo ao redor, né? Aquela penugem, sem perder muito tempo. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo não é na pele dela, tá? É no fio que tá enroscado no meu pescoço. Para tirar com fio, a gente tem 3 formas de trabalhar. Uma que a gente coloca, amarra no pescoço, o fio. Tem uma que a gente faz só entre esses 2 dedos e trabalha aqui. Eu não gosto porque eu acho que demora muito, machuca o dedo da gente e a cliente sente mais dor, tá? E tem algumas pessoas que trabalham segurando o fio no dente, que eu não acho muito higiênico e não faz muita diferença dessa do pescoço. Isso, coloca a mãozinha aqui e puxa, em cima do olho e puxa. Um pouquinho mais pra baixo, isso. Então, agora vamos pra esse lado, aqui eu vou estar trabalhando do lado que normalmente eu costumo fazer, então eu vou mais rápido, tá? Eu consigo modelar toda a sobrancelha dessa forma, mas aqui eu vou, pra mostrar pra vocês, eu vou tirar só o excesso, tá? Depois que eu faço toda essa limpeza ao redor, daí é que eu vou marcar, fazer todo o mapeamento da sobrancelha pra gente poder desenhar ela e realmente fazer a micropigmentação. Daí se ficar algum pelinho pra fora ali, pode soltar. Algum pelinho pra fora, daí eu faço com a pinça. Aqui a gente tá quase terminando. Então, é só realmente aquela limpeza ao redor da sobrancelha. Então, aqui eu vou tirar alguns fiozinhos que não saíram, tá? Bem pouquinho. Eu gosto dessa pinça mais simplesinha porque eu trabalhei anos pinçando, usando, né, o dedo para poder pinçar. E a gente vai ficando com problema nos dedos, né? Tipo ler ou coisa assim, né? Então, eu preferi optar por uma pinça menos... uma pinça mais leve para minha mão. E ela não me deixa nada a desejar, tá? Em relação às outras pinças, que são mais caras e pinças daquelas da ponta dourada, né? Tá bom. Para começar, então... vamos deixar da forma que está aqui, para ver se eu consigo aproveitar o máximo de pelo possível da sobrancelha dela. Então, eu não faço um designer completo, tentando deixar tudo alinhadinho, não. Eu tiro só, nesse primeiro momento, os pelos que estão em excesso, né? Deixo bem próximo do formato que ela tem hoje, mas não tiro completamente. Igual, eu deixei bastante pelos aqui ainda, né? Porque pode ser que eu utilize eles no meu designer novo, tá bom? Para deixar um pouquinho mais grossa, talvez. Eu preciso conversar com ela e ver o que ela deseja. Aqui a gente já fez um mapeamento da sobrancelha dela, tá? Mas eu não vou riscar a sobrancelha dela sem antes conversar a respeito de todo o formato que a gente vai construir aqui, tá? Lembrando que a minha metodologia funciona assim. Eu primeiro faço a demarcação, mostro para a cliente e vejo com ela o que ela quer nessa sobrancelha, tá? Porque eu levo sempre em consideração o formato do rosto, formato do olho, comprimento do nariz, se os olhos são os olhos que são mais juntos, mais centrais, olhos mais separados, para daí fazer a micropigmentação. Tô pensando na parte técnica aqui, tá? E eu sempre levo em consideração
o que a cliente está buscando. Se ela gosta de uma sobrancelha mais fina, mais arqueada, mais longa, mais reta. Então, em cima deste formato, antes de eu terminar ele e marcar com um lápis dermográfico, eu vou colocar a modelo sentada de frente para o espelho, vou conversar com ela, ela vai me apontar o que ela gosta e o que ela não gosta no mapeamento. Isso não é meu desenho final, tá? Agora eu vou levar ela para o espelho, a gente vai conversar a respeito do que ela quer, o que ela gosta, e depois eu trago ela para cá para fazer o acabamento final do desenho. Então, olha só, eu fiz um mapeamento, né? Sentei aqui com a Cris na frente do espelho, ela se olhou, eu expliquei para ela que é apenas um mapeamento para mim, né? Profissional Rosi Braga, serve só para a gente fazer o início, marcar a sobrancelha, mas esquece, não é o desenho que a gente vai, que ela escolheu, tá? Aí, em cima desse desenho que eu fiz agora, é que a gente vai chegar à resolução. O que eu preciso mostrar para vocês? Primeiro, que a cliente realmente não quer uma sobrancelha tão larga, tá? Eu expliquei para ela que quando ela chegou, a primeira reclamação dela, olha, eu não quero ficar com a sobrancelha fina, eu quero manter mais ou menos a largura da minha. E eu expliquei para ela que a sobrancelha dela era grossa, porém, uma sobrancelha rala, então ela não percebia isso. A partir do momento que ela olhou a sobrancelha toda delimitada, que ela teve consciência de quanto a sobrancelha dela realmente é larga, tá? E ela tem uma diferença entre um lado e outro, vou mostrar pra vocês agora, tá? Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas este lado dela aqui, olha, nessa região, você percebe que tem uma falha bem grande de pelos aqui. Então, este lado dela, a sobrancelha dela era mais baixa do que aquele lado, do que aquele outro lado ali, tá? Então, esse lado aqui, realmente, ela não tem pelo, esse espaço ali. E essa sobrancelha é mais baixa. Levanta um pouquinho o rosto aqui. E neste outro lado, o problema da sobrancelha dela é aqui, ó. Ela tem uma falha bem grande nesta região aqui, o que deixa essa sobrancelha dela naturalmente mais alta, tá? E ela ganhou essa consciência somente agora, e eu como profissional também, porque quando a gente limita bem a sobrancelha, é que a gente percebe as falhas que tem e o que a gente vai aproveitar e o que a gente não vai. Por isso que eu falei que não pode, antes de fazer a micropigmentação, não pode pegar e tentar modelar o máximo possível da sobrancelha da cliente e tirar muito pelo, porque aqueles pelos você pode acabar aproveitando durante o desenho aqui, tá? Normalmente, o que a gente faz? A gente deixa esse risco reto aqui pra gente poder fazer as medidas do centro até o início da sobrancelha, tá? Mas esse reto aqui não vai ficar, tá? Depois a gente vai escolher o pelo dela é levemente abaulado, a gente vai seguir a mesma formação. Então, o que eu combinei com ela? Esse lado aqui, que é um lado que é mais baixo, e esse lado aqui, que é um pouquinho mais alto, e ela não quer a sobrancelha larga, então nós vamos manter este lado aqui, eu vou subir o desenho dela aqui, tá? Pra poder afinar um pouco desse desenho dela. Vou manter a parte superior, para que as duas fiquem niveladas na parte superior, e eu vou tirar uma linhazinha desse lado aqui, ó. Afinar um pouquinho esse lado para ficar parecido com esse aqui. E eu já volto com o desenho final aqui para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Aquele início todo, daquela marcação da sobrancelha, a modelo prefere o mais próximo do natural dela, então a gente diminuiu bastante essa sobrancelha, manteve uma curvatura mais arredondada, a linha superior mais reta. Fecha o olho um pouquinho, abre o olho, faz uma cara de brava, levanta a sobrancelha de assustada, solta. Olha pra frente. Olha só. Você percebe que ela começa a mexer o olho. Olha um pouquinho pra cima. Era esse lado aqui, Cris, né? Que ele levanta, né? Uhum. Então, ela tem esse lado da musculatura dela, ela levanta mais, tá? Agora, a gente levanta mais do que esse lado, porque a musculatura é mais forte. Agora, a gente não percebe tanto mais, porque conforme ela foi fazendo os movimentos na frente do espelho, eu fui tentando chegar e nivelando, diminuindo um pouco aqui, para poder as duas ficarem na mesma altura. Então, agora ela faz uma careta, ela abre e fecha o olho e a gente não consegue perceber tanta diferença. Um dos maiores problemas da micropigmentação, o pessoal desenha
deitada numa maca ou numa cadeira de maquiagem, a cliente, e faz ali mesmo a micropigmentação. Eu costumo colocar a cliente de pé na frente do espelho, peço para ela fazer bastante careta, bastante movimentação, para eu poder perceber se um lado ela tem mais expressão do que o outro, tá? Pra gente daí fazer a micropigmentação. Então, a marcação que a gente escolheu foi essa, tá? O mapeamento, pra mim, ele serve pra gente fazer o início, tá? E a modelagem real acontece depois, porque eu tenho que levar em consideração, primeiramente, a vontade, o gosto da cliente, se ela gosta de uma sobrancelha mais fina, o que ela quer, qual é o estilo dela, porque sobrancelha não tem moda. Sobrancelha é o estilo da cliente, combinado com a quantidade de pelos que ela tem, combinado com o formato do olho, com o formato do rosto, né, distância entre os olhos. Então, não dá para levar em consideração e colocar apenas um mapeamento no rosto, porque o mapeamento não fica bom para todos os tipos de rosto, tá? Ele serve só para você ter uma base para poder construir o teu desenho, tá? Então, no caso dela, lembrando que a gente vai ter que fazer alguns fios aqui no início, porque ela não tem nada. Aqui nessa parte superior também não. Ela tem uma cicatriz pequena aqui e a gente também tem um pouquinho aqui que tem uma falha também. Deste lado aqui, ela tem uma falha aqui e uma falha bem grande nessa parte aqui de cima também, tá? O que a cliente me pediu? Ela tem a sobrancelha bem ralinha, com os pelos castanhos claros, né? E ela quer continuar dentro do natural dela. Então, eu não posso fazer muitos pelos e tentar cobrir todos os buracos. Porque quanto mais pelo eu colocar, por mais que eu vou estar usando uma cor clara, eu acabo escurecendo a sobrancelha por ter muito pelo ali em cima, muito desenho ali em cima, sobreposição de fios, né? Então, a proposta é fazer fios mais distantes. Eu vou usar uma lâmina em U, uma lâmina com 16, e escolhi fazer a lâmina em U com 16, as agulhas são aquelas mais finas, né? Para que eu consiga fios delicados e que eu consiga fazer traços curtos e médios. Eu não vou fazer muitos fios, né? No início dela, que ela pediu para terminar, principalmente desse lado, terminar nos próprios pelos dela, porque ela não gosta muito do formato reto, e o próprio pelo dela já dá essa ideia de reto. Então, a gente não vai fazer fios aqui, tá? A gente vai começar deste lado, a gente vai começar a partir do pelo dela pra dentro, tá? E esse lado onde ela não tem fios, eu vou fazer alguns ali, tentando acompanhar o mesmo formato do outro lado. Então, aqui a gente já tá de volta com a modelo, tá? Vamos lá, vou colocar aqui do ladinho a corzinha que eu vou usar. Eu misturei aqui um tomzinho para ficar um castanho claro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A lâmina que eu estou usando em U, tá? 16. E vamos começar, tá? Então, como ela não quer praticamente nada, tá? Ela só quer dar um ar de uma sobrancelha mais organizada, vamos dizer assim, tá? Ela quer uma sobrancelha com um pouco de direção, quer uma sobrancelha que tenha um movimento, que tenha uma leve marcação, mas ela não quer sair do natural dela, tá? Então, vamos tentar marcar o natural. Quando acontece esse tipo de cliente, o que eu faço? Eu coloco pontos estratégicos, tá? Esse lado aqui eu já sei que eu não vou fazer aquele fio inicial, tá? Porque quando a cliente tem esses fios iniciais, não começo com desenho. Eu sempre deixo o início da sobrancelha terminar na sobrancelha dela mesmo, tá? Como esse lado não existe, eu vou fazer alguns fiozinhos ali bem de leve, tá? Bem pouquinhos. Curtos. 3 fiozinhos ali bem curtinhos, tá? Porque o início dela também são pelos bem curtinhos, tá? Aqui eu vou fazer alguns fios longos e a maioria fio curto, tá? Eu vou colocar um fio aqui para direcionar o desenho.
eu não posso fazer aquela trama, né, de fazer fios encostadinhos um no outro, porque vai dar o resultado que ela não quer, que é uma sobrancelha mais marcante, tá? Ela não quer isso. Eu preciso delimitar a parte de baixo da sobrancelha, a parte inferior da sobrancelha, então eu venho fazendo fios bem curtinhos ao redor da sobrancelha inteira, tá? Para eu não perder o formato dela. Para depois fazer os fios estratégicos, tá? Ali central na sobrancelha, eu não vou fazer fios muito longos, porque todos os fios dela são muito curtos. Eu vou fazer alguns aqui na parte de baixo para não perder. Vocês estão vendo que eu tô fazendo só fio curtinho. Realmente ela tem fios muito curtos. Então, se eu começar a fazer fios longos, fios médios, eu caio naquela sobrancelha que ela não quer, tá? Você percebe assim que eu iniciei ela com o rosto virado para cima e eu vou virando o rosto da cliente para que eu esteja sempre no ângulo, num ângulo que minha mão possa trabalhar livremente, tá? Então, eu encosto e giro, encosto e giro. Terminei ali. Deixa eu fazer mais um pequenininho aqui, tá? Fiz só a parte de baixo. Agora, eu venho fazendo só a parte de cima. Eu encosto no fio grande que eu fiz aqui, desse fio longo que eu fiz, e faço um fio médio vindo nessa direção. Tá? Agora, eu pego lá no início um fio longo e venho até a metade aqui, não vou até o final. Lá embaixo, aqui na parte inferior, vou até a metade, não vou até a parte superior da sobrancelha, tá? Já vou abaulando a sobrancelha dela aqui, ó. Distante um fio do outro, porque a sobrancelha dela é rala, eu vou manter a mesma ideia de sobrancelha rala, tá? Não vou deixar essa sobrancelha toda volumosa, tá? Então, eu pego aqui desse fio longo, faço mais um fio descendo em direção à parte superior aqui da sobrancelha, faço um fio curto, pego na metade do fio longo ali, um fio curto na parte de cima. Agora, eu vou trabalhar só a parte de cima, tá? Eu deixo para trabalhar a parte do meio só depois. Eu já coloquei alguns para direcionar ali. Lembrando daquela parte que a gente vem com os fios descendo até aqui, né? Que é quase um pouquinho, é 2/4 da sobrancelha nessa direção, que a gente faz aquele risco de marcação aqui. Então, eu vim com eles até aqui e parei, tá? E agora, eu começo a fazer os fios descendentes, tá? Bem pequenininhos, curtinhos. Porque é o que ela tem, a sobrancelha dela está pedindo isso. Delicadeza. Encerrei aqui, tá? Lógico que eu vou ter que fazer alguns fios aqui no início ainda, alguns no meio, tá? Aqui é só o esqueleto da sobrancelha dela. Eu prefiro fazer dessa forma com o dedo. Parei, encerrei aqui, vou pro outro lado. Então, aqui o que acontece? A câmera vai me atrapalhar, eu vou mudar a câmera de posição, tá? Porque ela tá bem na posição que eu trabalho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu estou atrás dela, tá? Bem atrás do rosto da cliente aqui, da modelo. Quando eu estava trabalhando este lado, eu estava aqui, ó, nesse posicionamento, nessa direção. Quando eu vou trabalhar do outro lado, o meu ring light tá bem aqui, ó, tá? E ele tá me atrapalhando.
eu vou estar trabalhando deste lado aqui dela, tá? Meu corpo está nesta direção em relação ao cliente. Então, eu vou tirar aqui a câmera do lugar para que eu possa trabalhar, tá bom? Depois a gente volta a câmera no mesmo local. Então, aqui lembrando que a proposta é terminar no próprio fio dela, então eu vou começar fazendo um fio longo, aonde ela tem esse espaço que tá vago. Não vou fazer esses fios no início porque ela não quer, ela quer o mais natural possível. E eu venho desenhando da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Fios curtos na parte de baixo, para dar o formato da sobrancelha dela. Aqui eu vou esticando a pele, né? Lembrando que sempre tem que estar com a pele bem esticada. É uma das regras da micropigmentação e da tatuagem, tá? Quanto mais esticada a pele, melhor para você atender, melhor para você fazer, né? Menos riscos de sangramento, menos riscos de aprofundar a agulha na pele, seja no tebore ou seja no dermógrafo, tá? Ó, eu vim até aquela parte, tá? Mais ou menos 1/4 aqui e parei, tá? Vou colocar mais uns 2 ou 3 fios aqui longos para poder direcionar a sobrancelha dela. Pouquíssimos, tá? Somente como se fosse um fio guia mesmo. Eu vou virando o rostinho dela pra lá, né? Pra que minha mão esteja na posição adequada. Lembrando que agora eu tô nessa posição, meu corpo em relação a ela está nessa posição. E eu viro a cabeça dela para que a minha mão esteja numa posição confortável. Porque eu preciso girar um pouquinho o tebore para que ele dê aquele caimento que a gente precisa aqui no final, tá? Lembrando que a partezinha, esse finalzinho de sobrancelha aqui da pele, ela é sempre mais fina do que no início da sobrancelha, tá? Outra coisa que tem que tomar cuidado foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei a mão em cima do pigmento aqui e o pigmento suja ali, a gente pode acabar se perdendo, tá? Com bastante cuidado, venho fazendo ainda aqui, né? Movimento ascendente em direção à cauda. E aqui eu já começo a fazer a parte de cima, descendo. Isso. Vou fazer mais um fio aqui no início. Tá, por que a gente faz esse esfregaço na sobrancelha, tá? Quando a gente coloca o pigmento na agulha ali, na lâmina do tebore, o que acontece? A gente coloca esse pigmento na lâmina do tebore, esse pigmento, quando a gente vai colocar na pele, ele encosta no pelo, ele chega no pelo primeiro antes de chegar na pele, e a maior parte do pigmento fica preso no pelo. E a gente acaba fazendo, passando ali a lâmina e muitas vezes não segura o pigmento na pele, tá? Muitas vezes não segura o pigmento na pele porque o pigmento ficou preso no pelo. Por isso que a gente faz o esfregaço, para sair do pelo
e entrar na pele, né? Chegar até onde a gente quer. Ó, aqui você já consegue perceber bem natural mesmo, quase não dá pra perceber os fiozinhos que foram feitos, né? A cor tá bem bacana, é isso aí que a gente quer. Porque loura, a gente sempre vai trabalhar com muito mais cautela, tá? É melhor que ela venha pra fazer no retoque, ela venha com menos cor ali na sobrancelha, onde a gente fez, né? Menos pigmento, menos carga de pigmento, do que chegar com pigmento muito forte e a gente não conseguir tirar, tá? Eu sempre trabalho com mais cautela. Normalmente, na micropigmentação de sobrancelha, são 2 sessões, tá? Com um pigmento deste muito claro, que é a opção que eu usei nela, porque realmente ela estava com muito medo de fazer, e eu acredito que talvez ela precise de mais de uma sessão, tá? Mas talvez não, né? Vamos ver aqui como é que vai ser na próxima. Olha, eu já limpei um lado, né? Depois de fazer o esfregaço, limpei. E aqui você já consegue perceber o fiozinho. Deixa eu virar o teu rosto um pouquinho, Cris. Ó, a parte superior, lembra que não tinha nada? Conseguem perceber? Os fios bem delicadinhos, os fios dela também é fio curto, então é aquela proposta que eu falei, tá? Eu coloquei alguns ali, uns 4 fios mais longos, o resto fio curto, tá? O fio do início da sobrancelha dela, tá? Eu coloquei 3 fios bem delicados ali, curtinhos, mais abaulados, tá? Pra depois no final eu ver, provavelmente eu vou colocar 1 ou 2 ali mais retinho, mais curtos também, tá? Então, tá dentro da proposta original dela, sempre melhorando o que ela tem, tá? Não modificando demais, porque realmente esta cliente, ela não quer, né? Essa modelo, ela não quer muitas mudanças, tá? E a maioria das clientes não quer muitas mudanças. Então, vamos continuar aqui. Então, eu fiz toda a parte inferior primeiro, para eu não perder o formato, tá? Essa é uma das minhas dicas, e durante todo o meu tempo de carreira, um dos maiores problemas da micropigmentação, eu creio que não é só comigo, é a parte da marcação, tá? Então, para você não perder a marcação, você pode trabalhar dessa forma. Aí eu volto aqui, procurando aonde ela precisa colocar pelos, tá? Em vez de eu seguir aquela trama toda, de fazer um fio grudadinho no outro, um sai de dentro do outro, não, tá? Eu vou buscando mais ou menos o que ela tem de natural, tá? Dentro da proposta dela, tá? Tentando acompanhar o pelo dela, o caimento do próprio pelo dela. Então, agora eu venho procurando um ou outro buraquinho que ficou entre a parte externa, desculpa, a parte inferior e a parte superior, porque o meio eu deixei meio vago, eu coloquei alguns fios guias ali, mas não preenchi todo, tá? Então, agora eu volto aqui, percebo ó, de onde sai o fio guia e coloco um fiozinho pequeno ali, um curto, às vezes um médio, sempre procurando o mesmo caimento que a gente pegou no início, tá? Eu não vou fazer muitos fios, porque a sobrancelha dela é rala, e a proposta dela é uma sobrancelha ainda que rala, né? Vai continuar assim, com um pouco mais de preenchimento, mas não totalmente, não muita cobertura, né? Para que quando ela olhe no espelho, ela ache assim, a sobrancelha está mais bonita, porém não tem cara de micropigmentação. Fiz ali, volto pro outro lado. Eu peguei o mesmo ângulo, tá? Tô trabalhando nessa direção aqui da cliente, nessa direção. Agora eu vou pro outro lado. E de novo, o meu ring light está me atrapalhando aqui, mas eu vou tentar não tirar ele do lugar, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, aqui tá o outro lado da marcação. Ele pegou um pouquinho menos que o outro lado, mas não tem problema. Mas já dá para dar uma direção aí nela, né?
continuar. Outra dica que eu dou, a gente limpa ou com algum produto, né, que no caso aquele que eu comecei a limpar, né, mostrei para vocês no início do vídeo, ou a gente limpa com algodão e água mineral, né, com que você limpa aí, tá? O que acontece? Você molhou, se você não secar com um guardanapo de papel, né, alguma coisa assim, o que acontece? Você vai diluir seu pigmento. E se você diluir seu pigmento não pega. É um dos motivos porque o pessoal fala, minha micropigmentação não pegou, eu faço, o fio não pega. Esse é um dos motivos, tá? Então, dá uma secadinha aí com um guardanapinho de papel, né? Pra não diluir o pigmento, porque você tá molhando a sobrancelha, os pelos retêm a água ali, tá? Fica molhado. Molha o pigmento, pega menos pigmento. Fica mais dissolvido, né? Continuando com a mesma ideia que a gente fez do outro lado, eu fiz a parte inferior fios curtos, alguns fios longos, que deu mais ou menos em torno de 3 a 4 fios aqui na parte início até mais ou menos o meio, né? Só para poder fazer um esqueleto. E a parte superior, fios curtos, né? Foi o que a gente fez de proposta para essa sobrancelha aqui. E agora eu venho fazendo aquilo que eu fiz do outro lado, que é tipo, eu falo que é o recheio da sobrancelha, tá? Fios curtos, alguns saindo dos pelos que a gente fez longo ali, que é do esqueleto, né? Que a gente faz aquela trama, só que tudo com muita cautela aqui, porque é bem pouco fio que a gente vai usar. E alguns que vêm da parte superior em direção ao centro, tá? Esse lado aqui ele pegou um pouquinho menos que o outro lado, mas não tem problema, a gente repete. Pode ser que um ou outro fiozinho saia uma peteque aqui, mas uma peteque de sangue, né? Que pode acontecer, não é um sangramento, é apenas uma petequiazinha, não tem problema nenhum, tá? Mas que seja pouco, tá? A ideia é que isso aqui não pode sangrar, tá bom? Porque eu repeti o mesmo fiozinho ali, tá? Porque é um fio que não pegou direito, eu repeti, ele deu uma petequiazinha ali. Mas você pode ver que durante o procedimento todo não sangra, tá? E não é pra sangrar, tá? Ali só saiu aquela peteca porque eu repeti no mesmo pelo que eu já tinha feito, tá? Senão não teria saído nada. E aí o que acontece? Quando sai uma gotinha assim, uma petequiazinha, eu não gosto de repetir de novo. Então, aquele fio, se ele não pegou agora, deixa ele, eu vou retocar ele de novo só no dia do retoque, que daqui 30, 40 dias, tá? Eu não vou repetir ele novamente, porque se eu repetir ele novamente, ele vai sangrar de verdade. Quando sangra, nós temos dois problemas, tá? Quando sangra, o pigmento não pega, tá? Porque vai formar casca, o pigmento vai grudar na casca, a casca vai sair, o pigmento vai sair junto. Então, não tem por que eu repetir de novo. Eu já fiz uma segunda repetição, ele ameaçou sair um pouquinho de sangue, eu parei. Esse fiozinho, se não pegar agora nessa passada, vai ficar para a próxima sessão, tá bom? Você sempre conversa com a cliente, explica para ela, tá? Essa situação. Por isso que é bom a gente ter bastante conhecimento, porque a gente consegue explicar praticamente tudo, ou tudo mesmo. O porquê que pega, o porquê que não pega, né? E a gente não tem problemas no atendimento com a cliente, tá? Então, aqui a gente tá praticamente pronta já. Bem pouquinha coisa pra gente fazer. Tá lindíssima a sobrancelha, nem parece que fez. Então, perfeitinho. Depois a gente bate uma foto bem nítida aqui pra poder ver. Olha, eu tô olhando aqui pela câmera e percebo que ainda aqui onde já tinha aquela falha, ainda tem uma falhazinha, ainda continua um pouquinho. Eu vou fazer mais alguns fiozinhos ali. E aí a gente vai colocando os fios de acordo, sempre lembrando, sim, que a gente tem que estudar aquelas tramas de fios, tantos tipos de tramas, né, que existem, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter liberdade para trabalhar, porque cada caso é um caso, né, cada cliente que vai vir quer um tipo de sobrancelha, cada tipo de sobrancelha pede um tipo de trama, que muitas vezes aquilo que você estudou lá no papel, lá naquele curso, não vai adiantar, tá? Porque é o formato da sobrancelha, é o caimento do pelo, né? São vários fatores.
tem que estudar sim, tá? Tem que treinar sim, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente, que é todos os desenhos que você fizer no papel, jamais vocês vão conseguir fazer esse desenho para todas as sobrancelhas. Cada sobrancelha você vai perceber que vai modificando, né? Você precisa de cada vez ir ganhando, aprendendo novos formatos, estudando bastante, testando bastante, né, os desenhos no papel, na pele sintética, para ganhar essa experiência, porque quando chegar uma cliente querendo uma sobrancelha bem natural, você vai ter que usar da criatividade para poder deixar essa sobrancelha natural, tá? Não dá para pegar algo que já é muito fechado, engessado, né? Que tem que ser desse jeito aqui. O mapeamento me dá esse formato e eu tenho que fazer esse formato. A cliente muitas vezes não deseja isso e a sobrancelha dessa pessoa também muitas vezes não pede aquilo que o formato do mapeamento está te dando, tá? Então, eu sempre falo, explico para as minhas alunas que o mapeamento da sobrancelha, toda aquela marcação que a gente faz, ela dá um norte, uma direção, para que você possa seguir a sua criação, tá? E vai colocando delicadamente um ou outro fiozinho que precisa. E aqui eu tô com a cliente deitada, né, numa maca. Ela tá mais ou menos num ângulo de 30 graus aqui da cabeceira da maca. E da maca, né? E quando essa cliente levanta, essas sobrancelhas vão precisar ser visualizadas de novo, com a cliente de pé na frente do espelho ou sentada na frente do espelho, para eu perceber se ainda tem mais alguma coisa que eu possa melhorar aqui antes de liberar ela, tá? Olhando aqui nesse ângulo que eu estou trabalhando, né? Nesse ângulo de visão, com a iluminação de frente do rosto dela, eu consigo ter uma visão. Ela na frente do espelho me dá uma outra perspectiva. E ali eu consigo enxergar buraquinhos que aqui eu não consigo, ou de repente algum pelinho que tá dando um ângulo um pouquinho diferente, tá? Então, a gente precisa de não só avaliar a cliente aqui, finalizar ela aqui deitada, tem que colocar ela de pé na frente do espelho, olhar tudo novamente para depois liberar essa cliente e dizer que, bom, terminei, agora só a próxima sessão. Eu vou levar ela na frente do espelho e vou avaliar ela lá. Então, aqui a gente tem a sobrancelha dela quase acabada, quase terminada, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu costumo marcar, levo ela até o espelho para ver onde ainda tem algum buraquinho que eu não marquei. Então, quando eu vejo que é um buraquinho que está na diagonal, eu marco aqui, ó. É nessa direção e na diagonal. Nessa direção e na diagonal. Nessa direção e na diagonal. Tem um buraquinho faltando bem aqui, ó. Mais um meio pelinho ali. Eu marquei que é um pelo reto nessa direção. E aqui são pelos centrais. Então, eu tenho minha marcação, que eu mesmo criei para saber onde é que tá os buraquinhos, que quando eu tô olhando no espelho, eu não vou lembrar a direção desse pelo. Quando eu tô lá, na maca, naquela posição, naquela iluminação, eu não consigo perceber esses buraquinhos, tá? Então, é por isso que é importante olhar na frente do espelho para poder perceber, tá? Aqui ficou alguns fiozinhos para fora, mas não tem problema, tá? Porque até esses fios que ficaram levemente para fora aqui, e até a próxima sessão, eles provavelmente vão ter apagado, porque a cor dela é bem clarinha, tá? Do jeito que eu tava ali também, a posição do ring light me atrapalhou um pouquinho, tá? Se precisar apagar, depois eu posso usar um ácidozinho, alguma coisinha para tirar. É importante também para quem tá aprendendo a fazer micropigmentação, saber que é possível tirar, tá? Pequenas falhas, eu até posso tirar agora, inclusive, defeitinhos, tá? Porque às vezes, sem querer, uma coisinha de nada que a gente põe para fora aqui do desenho é uma coisa tão fácil de apagar, tão simples de apagar, tem tantas formas de apagar, né? E outra coisa, quando você erra alguma coisinha pequena, cuidado para não repetir o erro, porque isso aqui realmente pode apagar na próxima sessão, ela voltar e não ter mais nada ali. Até eu vou deixar, na realidade, porque eu sei que vai vir praticamente sem nada ali. E aí eu mostro para vocês essas pontinhas que ficaram aqui.
Então, já terminamos a sobrancelha dela. Levanta só um pouquinho aqui pra eu poder mostrar, ó. Ficou bem suave, tá? Bem suave mesmo, que era o esperado, o que a gente combinou antes de começar, né? E agora eu vou passar o finalizador aqui nela, tá? Vocês podem usar o finalizador que vocês estão acostumados. Eu vou usar esse que é o da BioAge, né? Que é um lançamento. É uma excelente marca, né? Uma excelente linha. Não estou sendo paga, tá, gente? Pra vender a marca, pra anunciar a marca, tá? Eu ganhei da BioAge um kit, né? Completo, com todos os pigmentos, com os finalizadores, que tem finalizador de pele, de lábio, tem aquele que é o mousse, né, que é para limpeza, então tô usando, né, porque eu ganhei, mas não estou sendo paga para usar, tá? Vamos usar aqui para experimentar e falar depois da marca, eu estou gostando bastante, tá? Então, assim, o que eu fiz, então? Início desse lado aqui, eu terminei nos próprios fios dela, que eu combinei com a cliente. Desse lado, eu fiz os fios que faltavam, tá? E a gente fez todo o movimento dos pelos dela de acordo, o movimento dos fios que eu coloquei da micropigmentação de acordo com o fio dela, tá? E fios curtos, fios ralos, agora tá mais marcadinha, é normal, eu já expliquei pra ela que fica realmente durante aí, pelo menos uns 20 dias mais escurinho do que o que a gente combinou, né, que a micropigmentação é assim, ela vai escurecendo durante o passar dos minutos, das horas, tá? Por quê? Por causa da própria cicatrização da pele, tá? É a oxidação desse exudato que a pele expele enquanto a gente está trabalhando aqui. A gente faz uma leve fissura na pele, aquele líquido que expele da pele não é linfa, tá, gente? Aquilo é exudato. E é esse exudato que faz formar aquela películazinha que a gente chama de crosta, que hoje em dia nem vira uma crosta, porque é tão superficial que a gente trabalha, né? Então, forma uma películazinha, vamos colocar entre aspas, uma casquinha, tá? E por que a gente usa o creme finalizador, ou o Bepantol, ou a vaselina? O finalizador, tá? Para proteger a pele, para que não entre em contato com o ar, para que não oxide e não vire uma casca. Formou casca, sai todo o pigmento grudado na casca, tá? Essa é a primeira função e é a mais importante, tá? É importante ajudar a desinflamar? Sim, porque se desinflama, cicatriza mais rápido, entre aspas, porque se a gente parar para pensar na cicatrização, é tão superficial que já está cicatrizado, né? Não está nem saindo exudato mais, tá? Então, o principal na micropigmentação, na tatuagem, é lembrar que o contato com o ar vai fazer oxidar esse exudato, e esse exudato vai virar uma casca, vai virar uma película, e teu pigmento não vai fixar, tá? Esse é um dos maiores problemas de fixação, e aí o pessoal reclama: ah, será que é a agulha que eu uso? Será que é o pigmento que eu uso? Então tem muita mistificação porque dentro da micropigmentação, porque a maioria das pessoas não consegue explicar o que acontece, né? Durante o processo de cicatrização e o porquê que o pigmento não fixa, tá? Tem questão de qualidade de pigmento, tem questão de pigmento diluído, que fixa menos, tem questão da pele oleosa, tem várias questões, tá? E essa é uma das questões. Então, como é que eu faço? Eu, Rosi, né, tem com tanto tempo, 21 anos de micropigmentação, eu costumo pedir para minha cliente passar muitas vezes por dia para fazer tipo como se fosse um selamento aqui, tá? Então, passou agora, daqui mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, passa mais uma camada e assim durante o dia todo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para realmente não entrar em contato com o ar, tá? Eu também costumo pedir para passar durante 10 dias para ter certeza que realmente deu tempo da pele fixar esse pigmento ali dentro, tá bom? Porque o pigmento está implantado. Se ele vai fixar, depende agora da cliente, tá bom?
obrigado por ter ficado até o final do vídeo com a gente. Espero que vocês estejam gostando deste canal, estejam gostando dos vídeos que eu estou trazendo. Dê o seu joinha aí para poder compartilhar e compartilhe com seus amigos que também estão querendo receber mais dicas, informações. Eu estarei trazendo mais estudos de casos, mais entrevistas, coisas muito legais vão acontecer aqui nesse canal, tá? E se vocês quiserem que eu ajude vocês, que a intenção deste canal é essa, gente, deixa aqui embaixo suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou chamar você num bate-papo lá no Instagram, com certeza, para a gente poder conversar e a gente chegar num consenso do que é aquilo que você precisa entre a ciência e a arte da micropigmentação. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!